Saiu temporada 3, episódio 8. Sim, esse episódio ele é incrível, pessoal. E claro que se você reparou bem numa tinta que tava ali em volta de um painel, esse detalhe mudou tudo. Porque em Saiu, o episódio 8, ele abre com dois caras que foram ali, que foram baleados na superfície, que estão correndo para não ser eliminados. O Patrick Kennedy acaba levando também um tiro, só que a bala bate no rádio antes de acertar ele. Então o Lucas Cale acaba levando o ferimento no ombro. Então os dois batem na porta do Saiu 17 e é o nome de Juliette que salva a vida deles. Não sei se é só o começo, vocês têm ideia disso? Nesse vídeo a gente vai falar de muita coisa hoje, tudo que eu assisti nesse capítulo lá na Apple TV. A história parou com o Kennedy e o Lucas sendo emboscados a caminho do Saiu 17. E esse episódio, ele importa porque ele responde a maior pergunta da série inteira. Por que os Saios existem? Então fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar como que um detalhe idiota, uma tintazinha ali descascada é o que salva um Saiu inteiro, tá? É esse caminho. Agora, o que todo mundo tá comentando, a linha do passado, porque o antes, o Daniel e a Ellen chegam num complexo ali do Per Stensen, o homem mais rico do mundo, e aqui a série finalmente abre todos esses caminhos, tá? O Stensen, nesse caminho todo, ele mostra uma perfuratriz ali gigante e explica, aquilo é só o protótipo. O plano é escavar 50 Saios. 50, tá? E não é pra guardar semente, não. É pra guardar pessoas. Então os Saios são a arca da humanidade para sobreviver ao fim do mundo. E qual é o fim do mundo que ele mais teme? Não é bomba nuclear, não é asteroide, não é nanotecnologia, é a tal da gosma cinza que dá o nome do episódio. O Stensen fala que é uma nano-arma e é invisível e barata, que qualquer maluco no porão pode fabricar umas ali por $300 e derreter o planeta inteiro numa gosma cinza. E aí que vem a destruição. Lembra da Charlotte, a irmã do Daniel? Aquela piloto da missão do começo da temporada. Então, a nuvem estranha que engoliu o avião dela, a gente falou muito aqui, era uma nano-arma inimiga. E pior, a missão dela nunca teve a intenção de dar certo. Ela e o esquadrão foram uma bucha de canhão para provocar uma reação. Um plano B ali, nuclear, já estava enterrado num túnel embaixo do alvo ali o tempo todo. Gente, essa cena é de arrepiar. E sim, precisamos falar disso. Porque a atuação da Charlotte surtando na frente do Stensen segura a cena sozinha. Assim, não é um grito muito exagerado, mas é o desespero de quem entendeu que foi uma peça descartável. E o Per Stensen, vivido ali pelo Colin Hanks, é um vilão fascinante, justamente porque ele não se acha vilão. O que me impressiona na escrita aqui é a frieza, porque eles discutem o apocalipse como se fosse, vamos administrar os negócios aqui, trilhões de dólares, salários, custo por saio. Então o Daniel até sugere uma economia para baratear tudo. É genial, doentio, tudo isso ao mesmo tempo. Então esse contraste é o que faz a revelação funcionar de verdade, sabe? E isso é muito bom. Quero saber, eu te perguntar, você já tá inscrito, meu amigo, minha amiga, aqui neste canal? Então já se inscreva, porque a gente tá numa meta de 40 mil inscritos, quero muito teu apoio. Eu sou o Paulo, a gente fala sobre filmes, séries e novelas, e Saiu, a gente tá nessa cobertura feroz. Agora, contando pra você que tem uma cena que te pega de verdade, e me pegou, porque lá no Saiu 17, o Kennedy, ele tava investigando o cano da salvaguarda, e um dos sobreviventes que é pintor. Vamos reparar numa coisa, a tinta em volta do painel tá oxidada, como se tivesse pegado calor. A conclusão, aquele painel foi soldado por dentro. Então quando eles abrem, encontra ali simplesmente a mãe do Jimmy, né? O nosso solo, né? Ainda com traje de limpeza. E aí eles reconstroem o que ela fez. Ela cerrou o cano de veneno usando um maçarico para queimar o que vazava. Então, quando o combustível começou a acabar, ela percebeu que não ia terminar viva. Então, ela
se soldou lá dentro. E usou ela mesma como uma parte de barreira para segurar o veneno. Mano, isso é surreal e de partir o coração. O cuidado do roteiro, né? O pai do Jimmy tinha sido eliminado para salvar o filho, a mãe também para salvar o Sion inteiro, então é o mesmo gesto espalhando. Então a série constrói esses dois sacrifícios ao lado de um propósito muito, muito forte. O Jimmy, claro, não quer mover o corpo ali da mãe, e aí o Kenneth faz uma das coisas mais bonitas do episódio, porque ele conta pro Jimmy sobre a Doris, sobre o ritual do pomar, do Saio 18, né, onde o corpo ali vira o alimento da árvore, quem come da fruta carrega um pedaço da pessoa. E o Steve, que faz o solo, tá impecável. Esse cara transforma um personagem que podia ser só o louco do bunker em pura emoção. Então o jeito que ele passa da recusa para aceitação, vendo os pais como heróis, o ator é bom demais, tá? Talvez a melhor coisa do episódio inteiro, tá? Tem uma sequência muito, muito boa, bem prática nisso tudo, que é descobrir como a mãe tampou o cano, dá pro Saio 18 ali o mapa para fazer a mesma coisa sem ninguém ser eliminado. Então vamos guardar esse detalhe porque ele volta e volta muito forte. Agora, vamos prestar atenção, porque tem um detalhe aqui que eu gosto. Eu gosto de trazer aqui, que eu acho que funciona. O episódio ele tá cheio de coisa escondida. Por exemplo, a cena do rádio. Como o algoritmo e a Camille monitoram tudo isso, né? Os personagens, eles têm que falar em código, e os sobreviventes do Saio 17, que nunca fizeram isso na vida, se atrapalham todos. Então um deles pergunta no ar ali, quem é Donnie? É engraçado, mas se a gente for reparar, a Juliette entra no rádio como Crane, né? E chama o Jimmy de James. Tudo para passar a ordem real disfarçada de conversa mais afiada. Tem um detalhe que eu acho que ninguém sacou, que a bala que atravessa o rádio do Kenneth, no começo, lembra? Não é aleatório. O ataque na superfície não foi feito para eliminar os dois. Foi feito para cortar a comunicação deles. Repara bem que eles sobreviveram e os corpos sumiram. Ou seja, o algoritmo queria calar e não executar. Ou seja, vamos vendo como que a gente está lendo tudo isso. Tem uma referência que é uma boa sacada, porque lá no passado a Ellen recusa o projeto e chama o pessoal do bunker de Morlocks. Isso é uma referência direta à máquina do tempo do do AJ, né? HG Wells, onde os Morlocks são os que vivem embaixo da Terra. Ou seja, a série está dizendo ali com todas as letras no que os moradores dos Saios viraram. Então, eu acho que o simbolismo também é muito forte. Tem o simbolismo também do alecrim. A Charlotte e o Daniel cheiram alecrim e lembram do frango ali do domingo da mãe, ou seja, um cheiro sendo gatilhado de memória, uma conversa muito forte ali com o remédio do esquecimento, que vai dominando os Siles no presente. De um lado, um cheiro que traz uma lembrança de volta, do outro, um remédio que apaga. Mesmo tema, lados de moedas ali separados. O nome Ralph Melb. Por quê? Quando esse nome aparece como o soldador que ia ser mandado, a Juliette gela, ali paralisa, porque é um nome que o judicial usava para incriminar a gente, lá da época da Sandy. É a deixa de que caíram numa armadilha. Então um nome que já vai entregando tudo, tá? Agora, o que não funciona muito bem nesse episódio tem um problema. E sendo bem honesto, franco com vocês, eu acho que o episódio quer fazer coisas demais ao mesmo tempo. Ela resolve o mistério da aula quente, revela a origem dos Siles, entrega o sacrifício da mãe do Jimmy, mostra a provável gravidez da Shirley e ainda prende a Juliette. Ou seja, é informação demais num capítulo só. E algumas coisas sofrem com isso. O caso da Orla, por exemplo, a série passou a temporada inteira apontando para a família de Howard, para a construção, criando suspense e a resolução de tudo isso chega meio que jogada, sabe? Então foi o namorado, o Mike Davidson, porque ela descobriu que ele roubava os suprimentos
Ó, até faz sentido, mas depois de tanto rodeio, o culpado ser um cara quase secundário é broxante, sabe? Então, acho que a montanha. Enfim, não foi bom. Não gostei. Não gostei desse movimento que eles fizeram. Tem outro, o tom da cena do rádio, ela é engraçada, né? O sobrevivente se atrapalhando. Ela acontece em ritmos diferentes, sabe? E eu acho que não funcionou. Outra coisa que me incomoda um pouco é o pai do Nux, o Gus, ali despeja uma confissão gigante, explica o desenho inteiro do sistema de veneno. E isso vem tudo de uma vez. É uma cena onde o personagem vira narrador da própria história ali. Necessário, sim. Potente, nem tanto. Podia ter sido picotado ao longo da temporada, em vez de um monólogo extenso, assim. Então, nada disso destrói o episódio, mas é o preço de querer entregar tudo de uma vez, que era o que a gente já estava imaginando, né? Tem algumas coisas que eu falei lá no início, que eu acho que eu queria fechar esse vídeo falando sobre isso, que é a tinta, lembra? Pois é, essa tinta descascada é literalmente o que salva o Saio 18, porque foi ela que levou a descoberta ali do corpo da mãe do Jimmy. Foi ver como ela tampou com o cano que deu pro pessoal do Saio 18 o plano, que é prender o cano, cortar mais na frente, colocar uma tampa e soldar. É um detalhe de tinta bobo que vira a chave da sobrevivência de um saio inteiro. Ou seja, eu achei muito, muito legal, assim. Esse é um dos episódios mais fortes, potentes, porque ele entregou respostas que a gente esperava desde a estreia, ainda acertou no emocional, assim como uma luva, de tudo da mãe, né? Claro, perde esses pontinhos aí por atropelar o mistério da Orla, mas ganha, assim, em contexto da construção muito, muito maior. Tem uma teoria que eu tava vendo, que eu acho que pode acontecer, eu tava lendo no Reddit, que a Juliette terminou presa na mesma cela que o Robert Sims. E o pessoal dela tá discutindo explodir o judicial com ela lá dentro. Eu acho que a Juliette não vai ser resgatada de fora. Eu acho que ela vira o jogo por dentro. Porque se a gente reparar, ela tá presa com o Robert Sims, que é marido da Camille, a vilã que comanda o Sile. Então, esse cara sabe de tudo. E um homem que já eliminou o Bernard antes pode muito bem trair a esposa e se enxergar vantagem nisso tudo. Então eu aposto que essa aliança improvável entre a Juliette e o Sims é o que destrava todo esse final da temporada. E tem a pergunta que a própria Juliette fez, que acho que ninguém respondeu. Se os Scions foram construídos para salvar a humanidade, por que o Scion precisa ali do poder para eliminar um Scion inteiro? Então eu acho que essa é uma bomba que realmente sobrou e que tem questões. Mas me conta aí nos comentários, vocês acham que o Robert Sands vira o aliado da Juliette ou ele a entrega ela de novo ali? Quero ler a teoria de vocês, o comentário de vocês aqui no Super Nerd Brasil, mas a gente se vê, claro, no próximo episódio.